noite. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos, retribuir o mal com o bem. Item 4. Amar os inimigos é, para o incrédulo, um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e um secreto desejo de mal para o outro. Para o crente, e sobretudo para o espírito, muito diversa é a maneira de ter, porque as suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Vamos elevar o nosso pensamento. Jesus, imaginando Ele à nossa frente, olhando aos nossos olhos, com muito amor, e dizendo a Ele: Senhor, agradecemos imensamente por mais dessa oportunidade de estarmos aqui, unidos, irmãos, encarnados e desencarnados. Que possamos aproveitar este momento para aprender, para refletir sobre atitudes de nossa vida, e que também possamos atitudes que possam ajudar nossos irmãos. Senhor, eu gostaria de lhe pedir para que ajude as famílias que recebem os irmãos em situação, às vezes difícil, mas que eles tenham a força, a esperança e o consolo no amor de Deus. Temos também pedir aqueles irmãos que já reencarnaram, que passam a cada dia situações que às vezes se aparentam insustentáveis. Acolha, Senhor, todos eles com muito amor e com muito carinho, para que não falte esperança, para que não falte consolo a todos eles. E aos que irão reencarnar, que tenham coragem pelo mar que irão mergulhar. Mas é um mar que se aparenta difícil, mas que existem tantos benefícios para nós que temos que aprender, para nós que iremos crescer. Que tenhamos um bom estudo, que tenhamos uma boa noite e que nossa palestrante de hoje esteja inspirada de muito amor, de muito consolo e também de muita paz. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Então hoje nós vamos para a terceira parte, capítulo 5, a causa da minha cegueira do século XIX. Nós vimos na semana passada que ele estava começando um processo de recordação das vidas dele, dos porquês dele estar daquela forma. Nós vimos que ele terminou fazendo um questionamento do porquê que ele estava naquela situação. Então o que aconteceu? No capítulo anterior, para nós recuperarmos aqui, olha lá a realidade virtual, né? Ele está lá enxergando o passado dele. Chegou a hora de rever suas encarnações passadas. Isso começou no capítulo anterior. Assim, ele perdeu a lembrança do presente e mergulhou a consciência no passado. Recordava o ano 33 em Jerusalém. Era miserável, pobre e mau. Feio, ácido, intratável. Eu lembrei muito da Violeta dizendo que era uma série de elogios lá. Eu catei só os que ela colocou. Deixei os outros lá para a gente não perturbar o caminho muito, né? Proferiu insultos contra Jesus. Nós vemos que ele foi para a rua, ele nem era de lá da região, nem nada, ele já vinha fugido de outra região, né? Estava sendo procurado para ser preso, e ele entrou no meio daquela turba, perseguindo Jesus, insultando, escolhendo Barrabás no lugar de Jesus, né? E também ele falou muito mal da mãe de Jesus, que o acolhia agora naquele hospital, né? Naquela época, Camilo, no ano 33 depois de Cristo, no ano que Jesus voltou para o plano espiritual, apareceu para todas as pessoas, né? Como a missão dele, que foi rápida e curta, e voltou para o plano espiritual. E ele execrou tanto Jesus, Maria, e eram eles próprios que agora o acolhiam, como quando Jesus
voltou para o plano espiritual e ele foi recolher juntos no Vale dos Suicidas, né? Esse aqui também era mais um que estava sendo recolhido pelo amor imenso deles. E aí o que aconteceu? As recordações que ele tinha das suas passagens no plano espiritual, ele fala que ele ia e vinha e não tinha nem a noção do que estava acontecendo com ele. Porque ele vivia tão apegado à matéria, isso a Violeta já nos falou semana passada, nós estamos só recordando. Ele estava tão apegado à matéria que as encarnações se sucediam. Hoje ele entendia que a necessidade da espiritualidade reencaminhada para o processo reencarnatório era justamente para que ele fosse pagando alguma coisa, cumprindo alguma jornada, fazendo alguma coisa de positivo dentro de tudo de negativo que ele conseguia fazer, porque a animalidade, a materialidade ainda era muito forte dentro dele. Ele era mau porque ele gostava de ser mau. Ele fazia crueldade porque ele gostava de fazer a crueldade. E ele achava que ele estava certo. Nós temos que levar em consideração isso daí. Hoje nós vemos coisas acontecendo. O genocídio, o irmão matando o irmão, o que a gente vê? Homens bombas explodindo e matando milhares de pessoas. Eles acham que estão certos. Eles acham que estão fazendo aquilo ali em nome de um ideal e que eles vão ser salvos justamente por causa disso. No entanto, eles cometem atrocidades em nome de um Deus, de uma religião, de uma filosofia de vida que nós sabemos que vai arrastá-los para séculos de sofrimentos, como nós estamos vendo o caminho passando aqui. Então ele diz que as reencarnações se sucederam através dos séculos. Ele pertencia às trevas e durante do intervalo de uma existência a outra, nem diferenciava a encarnação e a estrada no invisível, pois o seu modo de ser era sempre a animalidade. Era um criminoso impenitente, sofria o retorno de suas ações, cujos efeitos em seu próprio estado se refletiam. A ideia da regeneração começou a se insinuar. A pessoa cansa de sofrer, de fazer sempre as mesmas coisas e vai e volta, e está sempre do mesmo jeito. Mas, dada a sua condição de espiritualidade, era mais interessado, porque ele queria sair daquele estado de sofrimento que não era agradável nem desagradável para ele, era o modo de ser dele. Mas ele também não queria ficar o tempo inteiro numa situação desconfortável, porque ele se sentia desconfortável na situação. Hoje ele era encaminhado doente para a encarnação, amanhã era na pobreza, no dia seguinte ele estava numa condição social muito boa, mas ele sofria outros reveses, ele queria sair daquilo. Então o interesse dele não era evoluir, era deixar o mal de lado, esconder a poeira. Então, a ideia da regeneração começou a se insinuar e aceitou-a calculada e interesseiramente, pensando apenas em vantagens pessoais e poderes que o levassem à satisfação de caprichos e paixões. Como é que nós terminamos na semana passada? Ele desencarnando, né, na metade do século XVII, e surpreendendo-se em confusões deploráveis em um cárcere envolvido em trevas, tal qual uma prisão terrena. E ele se perguntava, palavras dele, que odiosa série de feitos criminosos ocasionaram tão amarga repressão para a dignidade de um espírito liberto das cadeias da carne? Nas recordações dele. Que abomináveis razões haveria eu dado à lei de atração e afinidades para que meu estado mental e consciencial apenas se afinasse com as trevas de uma masmorra de prisão terrena, infecta e martirizante? Ou seja, por que é que eu continuo ainda assim? O que me trouxe aqui? Ano 33 depois de Cristo, ele já está em 1600, aqui século 17, segunda metade de 1650 para frente. Olha quantos séculos. Por que ele ainda estava assim? O que será que acontece? Aí ele fala, convém que te entendes do que fiz por aquele tempo, leitor. Ou seja, mais alguma coisa aconteceu. Nós vimos que a Violeta descreveu para a gente a parte do ano 33, do 33 até, do ano 33, século I, até o século 17, várias encarnações se sucederam, ele no plano espiritual, mas sem muita consciência do que vinha acontecendo com ele, e agora ele desencarnava mais uma vez dentro de uma masmorra e se questionando.
Então vamos, antes da gente entrar na nossa história de hoje, vamos ver aqui o que os Espíritos nos instruíram. No Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 2, da encarnação dos Espíritos, nós temos a nossa famosa questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Ou seja, ele, agora que ele já estava adquirindo uma nova consciência, que ele vinha para uma nova encarnação, mas ele tinha que passar por todas as vicissitudes necessárias para resgatar o mal que já havia feito a ele mesmo, inclusive. Continuando, no Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 3, o céu, o título, o que os Espíritos nos dizem? Que a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do Espírito. Ao progresso intelectual, porque é obrigado ao trabalho. É uma lei da vida, é uma lei moral. Nós precisamos trabalhar para a nossa subsistência, nós precisamos trabalhar para nos aperfeiçoarmos intelectualmente. E ao progresso moral, pela necessidade recíproca dos homens entre si. O que é isso? Nós somos seres gregários, nós vivemos uns com os outros. Nós precisamos uns dos outros para viver. Então, nós necessitamos uns dos outros, entre nós mesmos. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. Agora, olha que interessante. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, a hipocrisia. Em uma palavra, tudo que constitui o homem de bem ou perverso tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com seus semelhantes. No nosso evangelho mensal, que nós fizemos na casa da Esther, o Tom nos disse isso, foi uma dos significados que ele deu para o trecho do evangelho que a gente estava lendo, que tudo entre as pessoas é uma questão de sentimento, de relacionamento. Está tudo envolvido nisso daí. Por quê? Porque se o homem vivesse insulado, não haveria vícios nem virtudes. Preservando-se do mal pelo insulamento, o bem de si mesmo se anularia. Aí a gente volta lá no Livro dos Espíritos que diz, se eu não fizer o bem, eu estou fazendo o mal. Não adianta só não fazer o mal. Eu sou obrigada a fazer o bem, a desenvolver as boas virtudes. A minha diferença entre o perfeito e o imperfeito, ou em aperfeiçoamento, é justamente o desenvolvimento dessas virtudes, que estão aqui enumeradas em grande maioria, que não são todas. E no Evangelho, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, capítulo 4, a pergunta que foi feita a São Luís: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Já não precisaria ele responder já com a questão respondida lá do Livro dos Espíritos, mas continuando aqui, a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Nós vimos lá naquele trecho do Céu e Inferno. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. O trabalho faz com que a gente desenvolva a inteligência. Nossa relação com as outras pessoas também. Nós precisamos agir com o sentimento e com a inteligência. Se nós formos agir no impulso, precipitadamente com as pessoas, nós vamos magoar e ser magoados, nós vamos contrair débitos, não é verdade? Mais adiante, São Luís diz: sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Olha o nosso livre-arbítrio. Os que usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. Olha aí, o questionamento dele logo no começo. Por que eu estou aqui? Quais as coisas que me trouxeram, quais os feitos, quais as situações, os fatos que me trouxeram até aqui, para eu estar hoje, no século XVII, dentro de uma masmorra, morrendo sozinho e abandonado das pessoas?
São Luís, Paris, 1859. Então vamos entrar na nossa história. O Camilo, ele nasceu então nos primeiros decênios, como diz lá no livro, nos primeiros anos do século XVI, entre 1600 e 1650. Ele não precisa a data, só diz que é nos primeiros decênios. Então, na primeira metade do século XVII. Ele renasce na Espanha, na cidade de Toledo, em busca de uma nova oportunidade de regeneração de seu espírito recalcitrante. As três coisas que ele vinha naquela encarnação que ele precisava, era urgente para o espírito dele realizar. Impunha-se a necessidade dos testemunhos de resignação na pobreza, porque as situações que ele viveu abonaram, que ele viveu na riqueza, no luxo, na grande posição social, o perderam. Da humildade passiva ante uma traição amorosa, ou seja, se ele agia sempre por interesse, se ele agia manipulando as pessoas para que seus interesses fossem satisfeitos, ele seria traído e precisaria ser humilde o suficiente para enfrentar aquela situação. E o devotamento à família, porque ele nunca foi ligado a qualquer espírito. Ele gostava, ele tinha uma mãe, tinha um irmão, tinha uma família, mas ele não gostava das pessoas porque ele gostava, porque ele tinha amor, mas ele gostava porque ele tinha interesses, né? E nós vimos que a Violeta falou na semana passada que da necessidade daqueles espíritos estarem renascendo naquela região, ou na Gália ou na Península Ibérica. Então, por isso ele está de novo aqui na Espanha, retornando ao mesmo cenário das coisas que ele havia feito anteriormente, certo? Ele tinha um pai que era muito rigoroso. Ele era rigoroso em casa, com os filhos, com os servos, com a própria esposa, né? Ele era um nobre falido, porque as ideias dele entravam em choque com a religião estabelecida na época, né? Ele era reformista, ele tinha ideias da reforma, mas para não ser perseguido religiosamente, ele escondia aquela filosofia de vida que ele tinha, que impunha aos seus familiares. E vivia escondido, fazendo as coisas escondidas, mas por ser. Só que essa preferência que ele tinha pelos conceitos da reforma fizeram com que ele fosse perseguido pela realeza, fizeram com que ele saísse das boas graças, né, da sociedade estabelecida entre os nobres ali, e dentro daquele feudo todo ali, ele tinha um pedacinho de terra, que nós sabemos que a sociedade naquela época ainda era muito feudal, 1600, e dentro daquela terra que era permitida a ele cultivar, ele tinha lá o gadinho dele e a família dele vivia daquilo. Então, na adolescência, e por causa disso, na adolescência, Camilo ainda era um analfabeto, ocupado das árduas tarefas do campo, apacentando ovelhas, arando a terra, dividindo-se em múltiplos afazeres sob o olhar severo do seu pai. Ele era o filho mais velho. Então, ele devia aquele respeito, ele devia aquela obediência ao pai, porque era o costume familiar, era assim, mas ele era revoltado com isso. Olha aqui, o devotamento da família e a necessidade da humildade na pobreza, né? No recesso de sua alma, porém, fervilhavam grandes ambições, descabidas em um jovem nas suas condições. Ele era paupérrimo, mas ele ia almejar uma coisa assim, ele não tinha nem mais o título de nobreza, né? Sonhava abandonar o campo, insurgir-se contra o despotismo paterno, tornar-se homem culto e útil, como os primos residentes em Madrid, militares uns, outros formando na poderosa companhia de Jesus. Invejava essa parentela rica e poderosa, sentindo-se capaz dos mais pesados sacrifícios a fim de atingir a posição social idêntica. Ou seja, ele queria sair dali. Invejoso também. Invejoso também. Então, dentro daquelas, nós vimos naquele trecho do céu e inferno, está dentro daquelas virtudes, aquelas coisas que a gente precisa desenvolver e que ele precisava também, por isso estava reencarnado, com aqueles três propósitos principais da sua vida: a humildade na pobreza, né? A humildade pacífica dentro de uma traição e o devotamento à família. As três coisas aqui que ele não estava se predispondo a fazer, né? O esquecimento fez com que ele vivesse revoltado intimamente, certo? E aí nós vamos adiante. Ele revelou para a mãe dele que ele desejava sair de lá. Mas a mãe dele
que também tinha muito medo do pai, também estava sujeito ao despotismo paterno, aconselhou a não fazer isso. Meu filho, você fica aqui, seu pai precisa de você, já é um homem velho. Nós todos que estamos aqui estamos sob a dependência de você e do seu pai. Então, continue aqui. Aconselhou a obediência aos princípios da família, pois sua presença era indispensável para o bom andamento da lavoura. Mas intercedeu, ainda assim, ainda foi lá conversar. A gente sempre coloca a mãe da gente, né, de ponte entre o pai, né? Então ela foi lá e fez o papel dela de mãe. Conversou com o marido acerca da vontade do filho de sair, de se instruir, de fazer alguma coisa. Só que isso lhe valeu muitos castigos. Apanhou do pai, né? Perdeu algumas regalias, porque o pai era realmente um tirano. Nós vamos colocar na posição de um tirano, mas era da tradição social da época, né? Ele tinha que manter a ordem na família, ele tinha que educar a todos, ele não podia se expor, ele tinha que produzir, porque ele tinha uma parte que ele tinha que dar para o suzerano, que era o dono da terra em geral. Então o que acontecia? A própria colocação dele, a encarnação dele de homem, nós vimos isso em algumas apresentações atrás, né? Colocavam naquela posição de autoridade máxima, de poder, de vida e de morte, inclusive sobre as pessoas que estavam sob sua tutela, filhos, mulher, empregados, todos eles. E aí o que ele fez? Ele recorreu ao pároco da aldeia, correu lá e conversou com ele, e falou que gostaria de estudar, gostaria de melhorar a sua condição, porque ele aspirava um dia, muito humilde aparentemente, né, que ele foi conversar com o pároco da aldeia. Ele não se expôs como ele era para o pároco da aldeia. E o pároco aceitou, porque viu nele uma sede muito grande de conhecimento. E já nos primeiros encontros que eles tiveram, viram que ele tinha uma facilidade imensa de aprender. O que a história dele nos conta? Que ele foi um espírito que desenvolveu muita inteligência. Que é óbvio que tantos anos nascendo, renascendo, alguma bagagem ele tinha. Então ele tinha conhecimento, e através daquele conhecimento é que ele resolvia os seus problemas de interesses sociais. Por isso a grande facilidade para absorver o ensinamento que o padre, que era letrado, nós sabemos, que os religiosos daquela época sabiam ler, escrever, e vendo o interesse dele, recebeu como aluno. Só que a sua família não podia saber de nada. Então, qual foi o acerto dele com o pároco da aldeia? Que ele estaria ali prestando algum serviço para a igreja, limpando um terreiro, arrumando um salão, a igreja, preparando, e o pai dele não pôde se negar, porque ele tinha medo de que, em se negando, ele fosse perseguido religiosamente. Então ele achou ali uma forma de manipular a situação, olha aí a inteligência dele, para chegar ao seu objetivo, né? Chegou um dia, ele falou assim: eu já sei como é que eu vou fazer para entrar para essa sociedade. Ele quis ser sacerdote e foi falar com o padre. Seria um meio seguro de chegar aos fins que ele desejava. Não se tratava de uma vocação, tampouco ele cogitava de servir às causas do bem e da justiça. Nós vimos que a vontade dele de se regenerar era mais por interesse, né? Que ele queria alcançar os objetivos dele para se projetar socialmente, para ter dinheiro, né? Em suas manifestações de religiosidade não entrava a verdadeira crença em Deus, nem o respeito devido às suas leis, era tudo de fachada. Só que o padre era um homem de bom senso, era um homem observador. E esse desejo, que era considerado louvável pelas pretensões do Camilo, foi comunicado ao padre, que, para a surpresa de Camilo, disse-lhe e aconselhou a evitar cometer o sacrilégio de se prevalecer da sombra santificadora do Divino Cordeiro para servir as paixões pessoais que lhe inquietavam o coração, pois percebia muito bem, por conhecer-lhe o caráter, já estava ali há bastante tempo e ele pôde observar que nenhuma verdadeira inclinação induzia o delicado ministério. Gente, a gente esquece quando renasce, mas a gente não pode nunca dizer que a gente não é auxiliada a fazer o certo. Olha aqui, a mãe primeiro, agora o padre, né? Que por ser religioso poderia querer conquistar mais um para o seu rebanho, mas não. Faça se você tiver vocação, né? Não vá se atirar nessa empreitada sem ter a vocação, sem querer servir a Deus realmente.
E olha só o que, presta atenção, eu retirei alguns trechos do que ele falou para o Camilo. Retorna às tuas obrigações de cidadão, porfiando no cumprimento dos deveres cotidianos, experimentando a cada passo a decência dos costumes. Vejam bem os 3 aspectos dessa encarnação dele. Volta à tua aldeia, apacenta o teu gado, deixa de permanecer isento de ambições precipitadas, que te será isso mais meritório do que atraiçoar no ministério para o qual não te encontras ainda preparado. Ara cuidadosamente a terra amiga, zelando alegremente pelo terrão que te serviu de berço, e espargindo em seu generoso seio as sementes pequeninas e fecundas, bem cedo compreenderás que Deus permanece contigo, porque verás suas bênçãos sempre renovadas nos frutos saborosos dos teus pomares, nas espigas loiras de trigo que alimentará a família toda, no leite criador que robustecerá o corpo de teus filhos. Será que ele enxergava isso na terra onde ele trabalhava? Será que ele admirava a beleza da natureza que o servia generosamente e não lhe deixava faltar o pão nosso de cada dia? Será que ele valorizava o seio familiar, que mesmo difícil, de convivência difícil, era o ambiente, o porto seguro que ele tinha para onde ele sempre poderia voltar? O padre continua: cria antes o teu lar, educa filhos no respeito a Deus, no culto da justiça, no desprendimento do amor ao próximo. Ele precisava formar um lar. Sê tu mesmo amigo de quantos te rodearem, sem esqueceres as tuas plantações e os animais amigos que te servem tão bem como teus próprios servos, que tudo isso é sacerdócio sublime, é serviço santificante do Senhor da vida. Em qualquer lugar que nós estivermos fazendo bem, nós estamos servindo a Deus. É numa palavra amiga, na paciência que nós distribuímos às pessoas, é naquelas qualidades, né, que nós vimos lá enumeradas naquele trecho lá do céu e inferno, que a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade de respeitar e de amar o nosso próximo. E a ideia de se casar, então, logo tomou conta da cabeça dele. Ele falou: olha, mas é verdade que eu posso me casar? Ele se sentia namorado de uma moça que era prima dele, ela era sobrinha da mãe dele. Então ele resolveu: vou investir nesse relacionamento. Ela é bonita, né? Então, na falta do meu pai, eu que vou tomar conta de tudo isso daqui. E o incentivo do padre foi bom naquele momento para ele. Ele recebeu de padre porque ele gostava do padre, que o tinha recebido, tinha acolhido. Então, quem sabe eu posso crescer aqui, né? Fazer alguma coisa, prosperar. Com uma mulher ao meu lado, eu posso prosperar. Então, essa ideia o impressionou positivamente. E ele foi que apaixonado, né? Foi até essa moça que ele conhecia, que cresceu junto com ele, e começou a entabular com ela um jogo aquele jogo do flerte, né? Que naquela época era muito diferente do que é hoje, né, gente? Eles se encontravam, conversavam, era bem diferente. Mas então vamos conhecer aí o alvo da paixão de Camilo. Maria Magda era esbelta, linda, corada, com longas tranças negras e perfumadas até a cintura, um belo par de olhos lânguidos e sedutores. Como ele, era filha de nobres arruinados, com a vantagem única de ter adquirido boa educação doméstica e mesmo social, graças à compreensão de seus pais. Passou a cortejá-la e sentia-se correspondido. A esperança começa a aumentar. Amou a jovem Magda com fervor e em suas mãos depositou seu destino. De bom grado, teria para sempre se refugiado na doçura de um lar honradamente constituído. Só que começam as provações de Camilo. O objetivo dessa existência dele começava a ser testado ali. A adversidade, porém, rondava dos passos, arrastando ao seu encontro tentações fortes diante de testemunhos inadiáveis, dos quais não poderia se livrar devido ao seu mau gênio. A insubmissão, o orgulho ferido, a revolta que predominava em suas atitudes à frente de um desgosto ou de uma simples contrariedade. Então impunha-se a necessidade desses testemunhos. Ele estava pronto para aquele testemunho. Foram-lhe dadas condições. Ele não estava ali, a ambição, a revolta dele estava inquietando, então foram abertos campos para ele de esperança, para que ele se fortalecesse e pudesse cumprir aquela tarefa. Ele pôde se instruir, se educar lá junto com o padre,
Ele não ficava só lá na lavoura com o pai, porque ele tinha as tarefas dele na aldeia, ele podia ver a aldeia. Tinha a moça que ele gostava, estava namorado. Mas aí o que aconteceu? Olha ele aí com ela. Mas olha só quem apareceu? O valete de copas. Maria Magda preteriu por um jovem madrilenho, primo de seu pai, adepto ao culto da reforma também, e a família da Margarida. Ah, ele tinha que passar pela traição também. Ele tinha que passar pela traição. Então, esse rapaz também, a família dele também era adepta da reforma, apesar de fazer parte da guarda real, né? Mas ele secretamente ele tinha essa predileção. A família da Margarida também. E ele foi passar a temporada estival, que é o verão, foi passar na casa do Camilo, com os pais. E a Margarida conheceu. E ele conheceu a Margarida e eles se enamoraram. Então, Jacinto de Ornella Ruiz era um belo militar de 25 anos, a quem muito bem assentavam os cabelos longos, os bigodes luzidios e aprumados, como um bom cavaleiro da guarda real que era. Vamos colocar assim, ele era um mosqueteiro, né, gente? Só que era na Espanha, mosqueteira na França, mas mais ou menos a mesma coisa. Entre sua figura elegante e as vantagens financeiras que ele detinha, olha só, comparando a figura elegante dele, as vantagens financeiras pela posição social e a sombra rústica de Camilo, que era um lavrador paupérrimo, não foi difícil para Margarida, que só contava com 20 anos, escolher, né? Se namorou logo, chamou a atenção, né? E aí o que aconteceu? Margarida concordou em unir a sua vida em matrimônio com o Jacinto, com o primo do Camilo, né? Deixou a aldeia e se afastou para sempre durante uma boa temporada de Camilo. Foi embora para a capital. E aí o que aconteceu? Jurei ódio eterno a ambos. Era o momento que ele tinha que exercitar a humildade passiva por ter sido preterido, mas ele jurou ódio eterno a ambos. Rancoroso e despeitado, desejei-lhes toda a sorte de desgraças, enquanto projetos de vingança compeliam minha mente a sugestões contumazes de maldade, tornando minha existência num inferno sem bálsamos, num deserto de esperanças. E ele se supunha ridicularizado por toda a aldeia, por todas as pessoas que o conheciam, porque alguns já sabiam daquele namorico, né, que existia entre eles, né, e da pretensão dele de se casar com Maria Magda. E ele, vendo-se naquela situação, sendo preterido por um mais bonito, e essa talvez só fosse mais bonito, gente, porque estava mais bem vestido, tinha dinheiro para botar uma roupa melhor, né, porque a gente sabe que muitas vezes beleza é falta de dinheiro, né? A gente se arruma um pouquinho e fica todo mundo bonitinho, certo? As mulheres concordam comigo? Concordam. Então, aí o que aconteceu? Ela foi embora, ele jurou ódio eterno, quando ele deveria deixar para lá a Margarida. Existiam tantas moças lá com as pedras que podiam se casar, inclusive foi aconselhado pelo padre, pelos amigos, pela própria mãe, a se desinteressar da Margarida, esquecer dela, não largue isso para lá, tem outra moça que faça a mesma coisa, mas ele, teimoso e orgulho próprio ferido, que ele ia, a Margarida não, agora botei o nome da Margarida, que ele queria a Magda, né? A Magda que ele queria na vida dele. Aí vamos lá no livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 11, da Lei de Justiça, Amor e Caridade. O amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos. Com certeza aqueles 3 espíritos já tinham algum compromisso, né? E eles estavam sendo convidados a esquecer, a relevar, a escolher outra moça, mas esse pseudo-amor que estavam falando para ele, que ele tinha que ter, esse sentimento de generosidade, de esquecer aquela traição, não estava contrário às tendências naturais das criaturas humanas, né, de ter sido preterida? O que é que os espíritos nos respondem? Por certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Isso também está no Evangelho. Amai os vossos inimigos. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Você não precisa andar de braço dado com aquele que você considera seu inimigo, né? Porque a gente considera inimigo aquele que fala,
alguma coisa que a gente não gosta, que olha enviesado pra gente, que frustra a gente em alguma coisa. E na maioria das vezes nem sempre é um inimigo, é alguém que, muito pelo contrário, está nos dando uma oportunidade muito grande de fazer algum aprendizado diferente. O que assim procede, ou seja, perdoando e retribuindo o mal com o bem, o que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo dele se coloca, se procura tomar vingança. No mesmo livro, parte 2, capítulo 6 da Vida Espírita, no ensaio teórico da sensação dos espíritos, são as 4 páginas, mas eu tirei um pedacinho lá para a gente estudar aqui, é a questão 257. Ele, o espírito, tem o livre-arbítrio. Tem, por conseguinte, a faculdade de escolher entre o fazer e o não fazer. Dome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se nutrindo bons sentimentos, pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo importância que não merecem. E então, embora revestido do invólucro corporal, ou seja, do corpo físico, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria, e quando deixar este invólucro, não mais lhe sofrerá influência. Era isso aqui que ele tinha que exercitar nessa oportunidade. Mas ele ainda se comprometeu muito mais. Vamos ver o que acontece. Ainda lembrando o Evangelho, capítulo 10, perdoai para que Deus os perdoe, no item 4, a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor, que foi isso que ele jurou aos dois, não é? Denotam uma alma sem elevação nem grandeza. Era o próprio Camilo. E ele estava ali naquela existência para melhorar isso daí. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada que paira acima dos golpes que lhes possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fé, ou seja, a alma que não tem elevação nem grandeza. A outra, que é aquela que tem elevação e grandeza, é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? É no próprio céu e inferno que diz que o Pai Nosso é vou falar nas minhas palavras, não nas palavras que estão lá, é um ódio eterno à autocondenação. Meu Pai, perdoa as minhas faltas, assim como eu perdoo as faltas dos outros. Ou seja, se eu não perdoar, não precisa me perdoar, não. Eu não estou me condenando? Ou então eu estou me salvando. Então a gente tem que pensar até no que diz, né? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E aí o que aconteceu? Ajudado pela parte rica da família, que estava lá em Madrid, e também em virtude da morte do pai, que não podia proibir mais de nada, ele deixou a família, os irmãos mais novos e a mãe, que dependiam dele, foi para lá e fez-se sacerdote com grande facilidade. Levou uma carta de recomendação do pároco da aldeia, né? E através dos conhecimentos e das amizades lá dos seus familiares ricos, né? Uns na guarda real, outros na Companhia de Jesus, ele se fez sacerdote. A Companhia de Jesus, famosa pelo poderio exercido em todos os setores da sociedade, proporcionou-lhe auxílios e inestimáveis vantagens. Que nós sabemos que a Inquisição foi mais dura, mais violenta em Portugal e na Espanha, e principalmente nessa região da Espanha, né? Então, ele, para atender os seus interesses, favoreceu em tudo com seus préstimos, daquilo que ele podia fazer na condição de oficial do Santo Ofício, aos seus superiores. Eles lhe davam educação, posição social, dinheiro, e ele lhes retornava isso em favores que não eram dos mais bonitinhos, né? Absorveu sequioso manancial de ilustração que lhe ofertava. E a sua personalidade, a sua ganância, a sua missão era observada, enquanto era observada em suas ambições prementes, tornando-se fácil instrumento para o férreo domínio de suas garras. Ou seja, o Santo Ofício
sabia observar aqueles que estavam sob sua tutela e aproveitar tudo aquilo que eles tinham para se favorecer também. Era como se sua inteligência apenas recordasse do que era dado a aprender, tal o poder de assimilação que em suas faculdades existia. Sua gratidão não conheceu limites. Prendeu-se à companhia com todas as forças de que dispunha sua alma rancorosa. Obedecia aos superiores com zelo fervoroso, cegamente. Ele fazia tudo o que mandavam ele fazer, servindo-os a contento, indo mesmo ao encontro de seus desejos. E nós não nos referimos aqui, eu coloquei essa observação, à causa divina, ou seja, ele não estava ali porque ele tinha uma vocação para o sacerdócio, para a religiosidade. Ele não esposou a vida sacerdotal com uma vocação legítima. Ele cogitava apenas de edificar, ele não queria edificar sua alma com as claridades da justiça e do dever. Ele também não aprendeu a amar a Deus ou a servir o mestre no seio da comunidade que se filiara, porque começa tomando conta de uma comunidade. Da poderosa organização religiosa, ele apenas desejava a posição social que ela poderia lhe dar, lhe proporcionar, a qual lhe compensasse da obscuridade do seu nascimento. Ele queria apagar aquela fase da vida dele. Ele queria o quê? Os deleites do mundo, as loucas satisfações do orgulho, as ambições inferiores, as vaidades soezes, já que o perjúrio da noiva idolatrada cerceara seus nascentes projetos honestos. Ele chegou a pensar em ser honesto, mas ele fez a escolha dele ao seguir o caminho do ódio, do rancor, da vingança, da ambição. Em lugar de continuar na vida simples, ele preferiu correr o risco, né, de se projetar socialmente e se prender as pessoas por favores escusos, dando e recebendo coisas, se corrompendo, como nós vemos acontecer muito nos dias de hoje ainda, né? A fim de adquirir todas essas vantagens, nós vamos ler aqui, possíveis, serviu com zelos frenéticos às leis da Inquisição. Perseguiu, lembra 33? No ano 33? Perseguiu Jesus, perseguiu os cristãos, ofendeu, difamou, denunciou, perseguiu, denunciou, caluniou, intrigou, mentiu, condenou, torturou, matou. Fez a mesma coisa de novo. Denunciaria o próprio pai, tal a demência que dele se apossou, levando-o ao tribunal como agente da reforma, se ele já não houvesse entregado a alma ao Criador. Considerava que o que ele fazia não tinha requintes de maldade. Lembra também que nós comentamos aqui, ele não achava que ele estava fazendo estava errado, não. Ele se achava injustiçado pela providência divina de ter nascido onde nasceu, da forma que nasceu, viver o que viveu. Então ele tinha uma ambição, e para correr atrás dela ele precisava fazer isso. Então ele não achava errado o que ele fazia. Seu objetivo era servir aos superiores, engrandecer a causa da companhia, provando assim incondicional gratidão pelo amparo que lhe haviam dispensado. Não percebeu que era vítima da mesma instituição, porque, reconhecendo o submisso e penhorado pelos favores recebidos, exploravam tais sentimentos, induzindo à prática de crimes abomináveis. Quantas nós já passamos por isso também, só que a gente não lembra, né? Graças a Deus. O Livro dos Espíritos, parte 3, capítulo 12, da perfeição moral. Qual a mais meritória das virtudes? A sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é que se assenta na mais desinteressada caridade. E mesmo indo atrás da sua ambição, da projeção social, de sair daquele meio obscuro em que ele nasceu, se dedicando ao sacerdócio, ele ainda poderia fazer isso aqui. Se sacrificasse o seu interesse pessoal, a sua vaidade, o seu orgulho, e fizesse o bem ao próximo dentro do seu sacerdócio, na sua paróquia, entre as pessoas, ajudando outras pessoas que estavam sendo presas pela Inquisição, né? Ele sabia o que era uma perseguição religiosa por ter visto e acompanhado a ruína do seu pai. Não é verdade? Então, ainda assim, ele ainda podia ali, naquela situação, ainda fazer alguma coisa. E aí nós vamos para 895. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição?
mais uma vez, o interesse pessoal. Porque por causa do interesse pessoal, está bonitinho escrito assim, mas é o nosso egoísmo, né? É a nossa vaidade de querer as coisas, a nossa inveja. E aí nós vamos ainda, 907. Será substancialmente mau o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Porque ele era um apaixonado pelo poder. Porque existem pessoas apaixonadas pela medicina, que fazem tão grandes coisas bonitas, a paixão não é errada. A energia é a mesma, é a direção e a força que a gente dá naquilo que a gente faz, que faz com que aquela coisa seja boa ou ruim. É a escolha que a gente faz das situações que a gente está vivendo, que vão determinar o proveito ou o fracasso. Então, qual é a resposta? Não, o abuso que dela se faz é que causa o mal. Uma pessoa extremamente apaixonada pelo bem, a irmã Dulce, a Maria Teresa de Calcutá, o Chico Xavier, tantas outras pessoas que nós conhecemos, o Dalai Lama, né? o Gandhi, eram apaixonados pelo bem-estar do seu próximo, deixaram tudo que tinham, viveram uma vida solitária, não tinham, se desgarraram da família, para poder cumprir a sua tarefa da família primeiro. Se desgarraram de uma forma assim, muito superficial da gente falar, mas eles viveram naquela família, receberam daquela família o que necessitavam para o seu aprendizado, o seu fortalecimento, e foram cumprir a sua verdadeira tarefa, porque o Espírito sopra onde quer. E onde vai, a gente escuta a sua voz. Ou seja, as nossas tarefas são um compromisso nosso com a nossa consciência. E se a gente deixa mesclado de uma paixão inferior, de um interesse pessoal, nós perdemos a nossa oportunidade. 908. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. A gente se apaixona por muitas coisas. O vício é uma paixão desenfreada por alguma coisa que está nos fazendo mal, né? O ciúme é uma paixão desenfreada que nos faz machucar as outras pessoas. A ganância, a ambição desmedida também são paixões desgovernadas e podem cegar, podem adoecer, e quando a gente não consegue mais governar, o que dá em resultado? Um prejuízo. A gente tem que saber, por exemplo, a gente fala a pessoa, um alcoólatra, o alcoólatra não sabe a hora de parar de beber, ele não governa aquela paixão e é um doente. O dependente químico também é um doente, ele não sabe governar aquela paixão por aquela viagem que ele faz ali com aquele produto que ele está usando. A pessoa extremamente ambiciosa, orgulhosa, vaidosa, é um apaixonado desregrado, porque ele não sabe controlar aquele sentimento, o ciumento, os casos passionais que a gente ouve falar. Quantas coisas a gente está aqui dentro, ó. Mas tem o outro lado, daqueles apaixonados que se dedicaram, deram a sua vida, são as boas paixões, aquelas que podem ser governadas, aquelas que respeitam o próximo. Mas aí o que aconteceu? Enquanto ele está aqui, vivendo no meio dessas paixões, vivendo no meio desse desgoverno íntimo, que os seus sentimentos desequilibrados faziam viver, 15 anos se passaram. E ele nunca mais viu nem a Magda, nem o Jacinto. Só que, por que ele não viu? Porque eles tinham ido para a Holanda. O Jacinto tinha sido designado para uma missão militar e ficou 15 anos na Holanda. E quando voltou, já tinha uma família estabelecida, eles viviam muito bem. Então, durante esse tempo, Camilo se esqueceu deles, porque ele estava ocupado, né, em se projetar no meio que ele estava vivendo. E quando eles retornaram, finalizada a missão, ele voltava, o Jacinto voltava gozando de um excelente conselho, até na casa real, né, desfrutando de invejável posição social. Isso despertou um sentimento muito ruim dentro dele. Eu fico aqui ralando, como se diz, até parece que ele não estava ralando lá na Holanda, né? E ele leva a minha namorada, ele tem uma posição social e volta aqui tão famoso quanto eu. E feliz. E feliz, detalhe. Isso que machucou mais, né? Passou então a observar sua vida, seus passos de adepto da reforma,
seu passado como seu presente, o que fazia, o que pretendia, como vivia, o grau de harmonia existente no lar doméstico e até as particularidades da sua existência, graças ao experimentado corpo de espiões que ficava às suas ordens como bom agente do Santo Ofício que era. Aí o que ele descobriu? Ele descobriu que Jacinto de Ornelas era feliz com a esposa. Ele tinha filhos que procuravam educar nos preceitos da boa moral. Maria Magda era uma dama formosa e cortejada e impunha-se na sociedade por virtudes inatacáveis, apresentava a beleza altiva e digna. Ela tinha uma boa vida, ela, viajando para outro lugar, saindo da aldeia, ela se aprumou mais ainda continuava uma mulher bonita. Então, desorientado por 1000 projetos nefastos e degradantes, vendo-a pela primeira vez na sociedade, nos festejos, que sempre aconteciam, né? O clero sempre estava junto da força militar. Depois de tantos anos de ausência, sentiu que a amava ainda. Desejou atraí-la e cativar as atenções amorosas negadas outrora. Ele estava acostumado a conseguir tudo que ele queria. Ele usava de subterfúgios, de subornos, né? Ele fazia chantagens com as pessoas pelo poder que ele tinha de oficial do Santo Ofício, intimidava e conseguiu o que ele queria. Então ele achou que com a Margarida seria, com a Magda seria a mesma coisa. Até eu estou traindo o Camilo, né? Estou mudando a namorada dele. Então ele usou o poder que dispunha, oferecendo favores que poderia prestar ao marido, até mesmo garantias para exercer a sua fé religiosa, protegendo a família dele contra as repressões da lei, desde que ela concordasse em aquecer os seus ansiosos projetos de amor. Pode continuar reformista, né? Eu vou fazer de conta que não estou vendo, sou eu mesmo que vigio tudo aqui, os espiões estão ao meu dispor, mas você tem que ceder aos meus caprichos. Só que Magda era uma dama formosa, cortejada e tinha virtudes inatacáveis. E amava o marido e repeliu sem compaixão nem temor, escudada na mais santificante fidelidade conjugal. Isso foi acirrando os ânimos, né? Ele foi ficando cada vez mais raivoso, rancoroso. Jacinto e provocado. Já a vaidade, né? Como pode ela dizer não para mim, eu sou poderoso? Jacinto, posto ao corrente dos fatos pela própria esposa, encheu-se de temor. Porque ele conhecia, né, gente? Ele sabia da antiga paixão, sabia que ele tinha sido preterido, conhecia o primo, sabia das fraquezas dele e viu que o fato deles serem da mesma família não ia adiantar de nada, desacreditado dos laços de parentesco. E consertando entendimentos e resoluções com seus superiores, porque ele voltou muito respeitado, né, pelos seus superiores, então qualquer pedido dele seria atendido. Então, consertando com ele entendimentos e resoluções, preparou-se a fim de deixar Madrid, buscando refúgio no estrangeiro para si próprio como para a família. Só que o plano foi descoberto, né? O Camilo estava esperando, viu? No slide anterior, ele estava vendo o que ele fazia, o que ele não fazia, o que ele não... Desesperado, Camilo denunciou Jacinto de Ornelas e Ruiz como huguenote, noite de São Bartolomeu. Nossa. E... Pois a gente está rindo aqui, mas o negócio é feio mesmo, né? Desesperado, Camilo denunciou Jacinto de Ornelas e Ruiz como huguenote ao Tribunal do Santo Ofício para livrar-se dele e apossar-se da esposa. E era isso que acontecia, né, gente? Quem já teve, acho que todo mundo aqui já leu os livros, né? A Noite de São Bartolomeu, já conhece pela história mesmo, estudando academicamente, né? A briga entre eles, como foi a perseguição, como eles, o reinado na França de Catarina de Médici, que se associou a Navarra, né, pelo casamento da sua filha, foi um reinado assim que ninguém confiava em ninguém, mãe e filho, irmão com irmão, ninguém. Todo mundo queria um pedaço do poder. Catarina de Médici era muito poderosa. E todos os seus filhos, a maioria homens, ela só tinha a Margarida, né, a princesa Margot com essa é Margarida. Essa é Margarida mesmo, né? Que se casou com o príncipe de Navarra para poder associar os dois reinos. Ela tinha muito poder e era temida, porque olhou para mim diferente, ela mandava matar, envenenava, né? E normalmente naquela época, quem já leu também o livro e viu o filme, né,
do Nome da Rosa, eles passavam veneno nos livros, né? E a pessoa ia, aqueles livros grossos, quem sabia, ele passava a mão nos livros se envenenar, né? Na boca, olha. É. Aí o que aconteceu? Como ele tinha espiões e estava investigando a vida do Jacinto, ele provou com fatos a denúncia. Livros heréticos em relação à Virgem Maria, que eram os livros da Reforma, farta correspondência comprometedora com luteranos da Alemanha, ele ficou fora 15 anos, né? Entendimentos com adeptos dispersos pelo país inteiro, como pela França. Sua ausência sistemática do confessionário, ele não ia às missas, ele não ia se confessar. Os próprios nomes dos filhos, que eram nomes todos dos filhos, nomes holandeses, nomes alemães, nenhum nome espanhol. E ele e a esposa espanhóis, porque não puseram nomes da terra, né? Pediu os registros de batismo e ele não teve como apresentar. Ele disse que eles tinham sido batizados na Holanda, que esses registros estavam lá, né? Então, para isso aí era prato cheio para a Inquisição, né? Tudo provou, não por zelo à causa da religião, mas para se vingar do desprezo que, por amor dele, Maria Magda lhe votava. Ela era apaixonada pelo marido. Ele foi preso, processado e, a pedido do Camilo, depois de processado e condenado, foi entregue a ele. Eu quero esse preso para mim. Aí vocês imaginam o que não aconteceu, né? Ele foi preso numa masmorra e ficou ali todos os dias. Camilo passava lá para dar uma olhadinha se ele estava sofrendo mais ou menos. E infligiu a ele, que eu não listei aqui, as maiores crueldades, as coisas mais abomináveis que se possa imaginar. Então Jacinto foi mantido no segredo da masmorra infecta, onde passou a suportar longa série de martirizantes privações, de angústias e sofrimentos indescritíveis, por inconcebíveis à mentalidade do homem contemporâneo. Camilo derramou sobre ele toda a revolta que ele maltratava no coração. O despeito e o ciúme que o alucinaram por tantos anos inspiraram-lhe gêneros de torturas ferazes que aplicava possuído de demoníaco prazer, recordando o amor preterido da juventude. E eu fui olhar no dicionário o que significa ferazes. A gente acha que ferazes são ferozes, né? Não, é porque quinte é maior. Tá? Ferazes significa, é um termo erudito do português que significa fértil, abundante. Ou seja, quanto mais melhor. Quanto mais a fertilidade da imaginação dele fosse grande, melhor para o prazer pessoal dele de ver o Jacinto sofrendo. Tá? Então ele cobrou infame e satanicamente na sala de torturas do Tribunal da Inquisição em Madrid todos os beijos e carícias daquela em quem ele amava, aquela loucura e desespero. Magda procurou, suplicou trégua e compaixão. Lembrou dos dias longínquos da infância encantadora, quando viviam como quase irmãos. Falou dos filhos que ficariam à mercê de duríssimas consequências com o pai acusado pelo Santo Ofício, e ele poderia até morrer por força das torturas ou do ambiente, né, que era insalubre, né? Concluindo por suplicar a vida e a liberdade do marido, como também a sua proteção a fim de se refugiarem na Inglaterra, inocente. Né? Achou? Foi pedir justamente para ele, achando que ele não tinha participação naquilo, né? E sabendo que ele estava sob agora as ordens de Camilo, mas bom, agora eu posso proteger meu marido. Cínico e cruel, perguntou-lhe se fora pensando em todos aqueles detalhes da sua juventude que acertara com Jacinto a traição abominável que lhe infligiram. Aí agora sim, ela passou a entender as atitudes dele, né? Que era o ciúme doentio, né? E após lançar-lhe em rosto toda a raiva que extravasava de sua alma, vendo-a à sua mercê, propôs: terás de retorno teu marido, Maria Magda, mas sob uma condição da qual não abrirei mão jamais. Entrega-te, sê minha, consente em aliar tua existência à minha, ainda que ocultamente. Ele não poderia se expor, né, gente? E te restituirei o companheiro sem mais incomodá-lo. Tem mais? Só que ela se
fizeram irredutível, não era uma pessoa de virtudes inatacáveis, fizeram assim irredutível. E ele também se fizeram irredutível, só que além de irredutível, bárbaro, né? E dentro do seu ser, parece que emergiram todos aqueles sentimentos que precisavam ter sido calcados, que precisavam ter sido transformados, desde lá o ano 33 depois de Cristo, né? Quando ele perseguiu com tanta crueldade, ajudou a perseguir, apedrejou Estevão. Não foi isso que você falou na sua apresentação, né? E aquele, parece que aqueles sentimentos, o orgulho ferido, a vaidade maltratada, o que ele se sentia traiçoado, né? Era um complexo imenso, gente, muito complexo, né? Aqueles sentimentos que estavam guardados lá dentro foram surgindo, e era uma paixão desgovernada. Ele não tinha domínio sobre aquilo. Nós vimos lá no livro dos Espíritos, né? Na verdade, existia mais capricho e vaidade nas atitudes que o levavam a desejar a ruína de Magda. Ele ficou 15 anos sem sequer se lembrar dela. Então era capricho e vaidade. Quando ela voltou, que ele viu que vivia bem, aí todo aquele sentimento voltou. E enquanto o casal sofria o drama pungente, ele se rejubilava com a satisfação de vencê-la, despedaçando-lhe a felicidade que incomodava seu orgulho ferido. Alguns dias depois, o que ele fez? Convidou a Magda para visitar o pobre do marido que estava preso. Mas vou lhe dar esse beneplácito, né? Eu posso fazer isso. Venha visitar o seu marido, venha ver como ele está precisando. Mas ao contrário, o que ele queria com aquilo? Que ela visse como ele estava, para poder mais facilmente ceder aos caprichos dele. Então, alguns dias depois, descendo à sala de torturas, Magda contemplou o espectro que se reduzira a seu belo oficial de mosqueteiros e acabou por ceder aos inóveis caprichos. A infeliz esposa curvou-se ao algoz e imolou-se para que de seu sacrifício resultasse a libertação, a vida do pai e dos filhos muito queridos. Que tipo de vitória é essa? Ele sabia que ela estava cedendo não por amor a ele. Ela estava cedendo por amor ao marido. Que tipo de vitória é essa? Que tipo de sentimento de paixão é essa que às vezes nos move? Eu vou colocar a gente no caldeirão, porque nós somos espíritos em aperfeiçoamento e muitas vezes, em determinadas situações, a gente se deixa levar por sentimentos menos bons, que às vezes a gente escolhe até da gente mesma, que leva uma pessoa a aceitar uma situação dessa. Ele está se sentindo traído, magoado, a vaidade ofendida, o orgulho ferido, e ainda aceita mais aquela humilhação, aquele rebaixamento dos seus sentimentos, e os seus valores ficam aonde? De ser humano. Ele mesmo estava se maltratando, ele mesmo estava causando o sofrimento dele. Ele parou. O triunfo, porém, aumentou o despeito de Camilo, pois sua amada se sacrificara para salvar a vida do marido, sem ocultar o desprezo, o ódio que sua pessoa lhe inspirava, provocando-lhe cansaço e revolta. Imagine a condição daquela mulher. A repulsa. Maria Magda pediu pela vida e a liberdade do marido. Camilo comprometeu-se a lhe conceder, mas ele era muito bonzinho, né, gente? Não, você cedeu, agora eu vou lhe conceder, mas não disse como. Não disse como ia devolver o marido. Porém, não restituiu intacto, sem mutilações. Mandou que ele vazasse os olhos, perfurando-os com pontas de ferro encandecido, desgraçando-o para sempre. Jacinto de Ornelas e Ruiz, inconformado com a situação, não desejando tornar-se um estorvo à sua companheira, abandonada pelos amigos, esquecidas até do próprio Camilo, que se desinteressou dela. Conseguiu o que queria, né? O brinquedo deixou de ser interessante. Na tentativa de salvá-la e aos filhos da perseguição religiosa que se estenderia, suicidou-se 2 meses depois de obter a liberdade, auxiliado no gesto sinistro pelo próprio filho mais jovem, que só tinha 5 anos. E o pai pediu que ele fosse buscar um punhal, ele buscou e com aquele punhal ele se matou. Quer dizer, pediu o auxílio ao filho e o filho viu aquilo. Gente, imagina a quantidade de compromissos espirituais que estão envolvidos nisso daí. É isso que ele está falando aqui, que a gente vai jogar lá no debate. Tá. Maria Magda voltou então para a aldeia natal com os filhos, desolada e infeliz. E aquela foi a última vez que Camilo a viu
desde o século XVII. Nunca mais, até o momento, como ele diz no livro, quando ele começou a escrever esse livro, ele pôde vê-la ou dela obter notícias. Nunca mais soube dela. É tão tocante a forma como ela recebe o marido na masmorra, que ele vai devolver o marido cego para ela, que isso fez com que ele mexeu muito com ele. Ela se ajoelhou, abraçou as pernas dele. Era um amor tão dedicado, um amor tão grandioso, que naquele momento Camilo se sentiu tocado. O arrependimento não tardou a iniciar vigorosa reação. Nunca mais, desde então, teve tranquilidade para conciliar o sono, vendo a imagem de Jacinto de Ornelas martirizado e cego por toda parte onde se encontrasse. Aí começou, né, gente? O que poderia ter ido pelo amor, mais uma vez vai ter que ir pela dor, né? Seu desejo de reparação teve início no momento em que, entregando Jacinto à sua mulher, viu-a prostrar-se diante dele, cobrindo-lhe as mãos de beijos e de lágrimas, testemunhando um sentimento sublime de amor e compaixão que ele não estava à altura de compreender. Desde então, Camilo deixou de cumprir as tenebrosas ordens de seus superiores e a inobservância dos seus deveres fez com que ele caísse das boas graças. Eu não quis colocar caísse em desgraça, ele já está tão desgraçado aqui, coitado, que eu botei que ele caísse das boas graças em que ele vivia junto aos maiorais do Santo Ofício, levando-o ao cárcere perpétuo. Por isso, ele acordou na masmorra, na espiritualidade. E já se passaram 3 séculos. Da segunda metade do século XVII até agora, ele expiou os crimes e perversidades cometidos sob a tutela do Santo Ofício. Até que, na segunda metade do século XIX, que é onde começa o nosso livro, ele se preparou para a última fase das expiações, que seria a cegueira. Ele vinha resgatando tudo aquilo que ele fez. Por último, a cegueira, que foi o último ato dele no século XVII. Cumpria ele perder a vista, impossibilitar-se de garantir a subsistência própria, privar-se do trabalho honroso a fim de aceitar o auxílio alheio, da mesma forma que ele deixou a Maria Magda, o Jacinto e os filhos dela. Situação vexatória e humilhante para o desmedido orgulho que ainda não houvera exterminado seu caráter rebelde. Nós vimos desde o começo do livro a personalidade dele. Era necessário desbaratar ideais, desejos, ambições, contemplando ao mesmo tempo ruir fragorosamente seus valores morais e intelectuais, sua posição social para aceitar a cegueira. Ele tinha uma certa posição social porque ele era conhecido, ele era escritor, ele desfrutava de renome e ele teria que perder tudo isso e aceitar o favor alheio para sobreviver e manter a sua família. Mas cumpria-lhe fazê-lo resignada e dignamente, testemunhando pesares pelas selvagens ações contra o rival de outrora, atestando respeito e provando íntimas homenagens àquele mesmo Jesus, cuja memória fora por ele ultrajada tantas vezes. Ou seja, ele tinha que demonstrar respeito pelo Jacinto, pela Magda, mas principalmente por Jesus, que renovava suas oportunidades, que estava sempre com ele, que ele continuava ultrajando, até enquanto servia, como foi no Santo Ofício, como ele foi sacerdote. Só que o que a gente sabe, né? O que a gente conhece do Camilo? Nós sabemos da fraqueza que o assaltou de reconhecer esse cego. Não teve absolutamente forças para o terrível testemunho na hora culminante da sua reabilitação. O mesmo horror que Jacinto de Ornelas sentiu pela cegueira, sentiu também ele 3 séculos depois, ao perceber que perdera a luz dos olhos. As atormentações morais, as angústias, as humilhações insofríveis, o desespero inconsolável a se ver à mercê das trevas e que levaram Jacinto de Ornelas e Luiz ao funesto erro do suicídio, também em seu ser se acumularam com tão dominadora efervescência que ele imitou o gesto, tornando-se em 1890 suicida como ele fora em meados do século XVII. Aí a gente volta lá no começo, lá nos nossos primeiros slides. Que odiosa série de feitos criminosos, porém, ocasionaram tão amarga repressão para a dignidade de um espírito liberto das cadeias da carne? Que abomináveis razões haveria eu dado à lei de atração e afinidades para que meu estado mental e consciencial apenas se afinasse com as trevas de uma masmorra de prisão terrena infecta e
E lembre-se que ele tinha pedido a Epaminondas de Vigo para ninguém mais assistir aquilo, porque ele queria fazer aquilo só com o Epaminondas. Ele tinha medo, ele não queria fazer, ele sabia que ele ia encontrar com uma parte muito difícil da personalidade dele. Então, meus amigos, isso tudo aconteceu assim mesmo, de verdade, está relatado no livro. Certo, errado ou discutível, foi assim que aconteceu. Não nos cabe julgar, cabe nos aprender com a experiência dele. Compreender-se-á a partir dessas recordações que a lei suprema do Criador imporia a ele, ao Camilo, como expiação, cometer um suicídio para sofrer as consequências do mesmo mal que ele causou, porque ele morreu igual o Jacinto. Será que foi Deus que impôs a ele esse castigo? Absolutamente não. Nós sabemos que não. E é o próprio Camilo quem explica no finalizar do capítulo, quando ele nos diz que os dispositivos das leis divinas se firmam na supremacia do amor, da fraternidade, do bem, da justiça e do dever. Ela previne contra todas as possibilidades de desarmonização e não estabeleceria, portanto, a infração máxima por ela mesma condenada. O que se passou comigo, isso é ele que está dizendo, o que se passou comigo foi antes o efeito lógico de uma causa por mim criada, a revelia da lei soberana e harmoniosa que rege o universo, por estar com ela desarmonizado, envolvido em complexos cada vez mais da recalcitrância nos erros sucessivos, através das existências corporais. A fatalidade é a criação nossa, gerada dos nossos erros e inconsequências através das idades e do tempo. Ou seja, Deus não nos impõe, você vai dar um passo de manhã, um passo à noite, um passo de tarde. Não, você tem que viver essa experiência. O que vai acontecer daquela experiência, o bom ou o mau proveito dela, é o uso do seu livre-arbítrio. E onde a gente acha isso escrito? No Livro dos Espíritos, na parte 2ª, da vida espírita ou da vida dos espíritos, escolha das provas. Todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Todas não, porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Às 9 horas da noite você vai tomar um remédio, às 10 horas da manhã você toma o seu café da manhã, nada disso. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. E ainda na parte 3ª das leis morais da lei de liberdade, 851, a pergunta é direta. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme o sentido que se dá a esse vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? E neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? A fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino. O Espírito, conservando o livre-arbítrio contra o bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Esse aí é o nosso capítulo e nós vamos pedir a Leon Denis para nos deixar uma mensagem de experiência, de esperança, porque Deus conhece todas as almas que formou com o seu pensamento e o seu amor. Sabe o grande partido que delas há de tirar para mais tarde para a realização das suas vistas. A princípio, deixa-as percorrer vagarosamente as vias sinuosas, subir os sombrios desfiladeiros das vidas terrestres, acumular pouco a pouco em si os tesouros de paciência, de virtude, de saber, sem que se adquirem na escola do sofrimento. Mais tarde, enternecidas pelas chuvas e pelas rajadas da adversidade, amadurecidas pelos raios do sol divino, saem da sombra dos tempos, da obscuridade das vidas inumeráveis, e eis que suas faculdades desabrocham em feixes deslumbrantes, a sua inteligência revela-se em obras que são como que o reflexo do gênio divino. Está no livro O Problema do Ser e Destino da Dor, primeira parte. Evolução e finalidade da alma, capítulo 11. Obrigada. Vai, Luiz. Como sempre. Nossa Senhora.
Obrigada, Cíntia. E essas elucidações que envolveram tanta gente, né? Não só na história, mas no conteúdo moral que ela traz. E nós vamos iniciar o debate com um questionamento que o Helder fez sobre o Jacinto. Sobre a questão, né? A gente, as histórias, né? A gente tem muito o mocinho e o vilão, né? A gente vê, logo a gente fica o Jacinto como mocinho, né, da história. E daí quando a gente vai vendo o sofrimento dele, né? Chega um ponto, né? E a gente vai ver que a dívida dele é muito grande também, né? Talvez está no mesmo nível do suicida, né? No mesmo nível do Camilo, né? Tanto é que a impressão que dá é que após a morte do Jacinto, né? O Camilo passa a ser atormentado, né? Parece que ele passa a ser o obsessor, né? A impressão que me deu é essa, ele passa a ser o obsessor do próprio Camilo, né? Então ali é como se fossem irmãos na maldade, né? Eles só vão trocando de lado, né? Só vão trocando de lado. Aí a gente vê claramente que nenhum melhora, né? Porque ele sofreu, né? Mas quando ele suicida, daí ele perde tudo que ele fez, né? Todo o lado bom que ele fez, o Jacinto, tudo que ele fez de bom na vida, né? A honestidade, aguentando o sofrimento, resignação, mas quando ele suicida, ele perde muita coisa, né? Ele volta, né? Ele não volta, né? Ele mostra que não conseguiu evoluir o degrau, né? Ele continua com aquela dívida, aquela dificuldade de superar, né, a oportunidade. Mas só completando a reflexão dele, no caso do Jacinto, esse sofrimento que ele passou e depois do suicídio, os escândalos são necessários, mas ai por quem escândalo vem, né? Então, tudo bem, aquele destino dele, certamente ele havia escolhido esse sofrimento e tal, não o suicídio, que ninguém reencarna para suicidar. Mas alguém tinha que ser instrumento disso, e foi o outro Camilo, né? Mas só há instrumento porque há dívidas. O dia que não houver mais dívida, deixa de haver. Porque daí... Mas na sua encarnação você pode deixar de ser instrumento do mal, né? Sim. O livre-arbítrio te proporciona isso também. Entendeu? Juntando o que vocês dois disseram, quando ele diz que não havendo dívida não há mais necessidade de instrumento, não há mais instrumento de reparação entre eles dois. Sim. Mas eles podem ser ambos instrumentos do crescimento recíproco. Como eu dizia lá o céu e o inferno no começo, que nós vivemos, nós precisamos da encarnação para progredir materialmente pelo trabalho e moralmente pela necessidade de relacionamento entre nós. E essas reparações, essa instrumentalidade das pessoas entre si é justamente onde existe a necessidade da reparação. E é bom observar também, a gente tem que ler as entrelinhas. Esse livro não tem só a história do Camilo, observando esse capítulo, vamos colocar assim, esse capítulo, se você se observar bem, lendo nas entrelinhas, você vê várias histórias incluídas na história do Camilo ali nesse capítulo. Você lembrou? O Jacinto morreu e o Camilo passou a se sentir perturbado. É um processo obsessivo. Talvez o Jacinto, Camilo não quis colocar aquilo ali, até por generosidade e caridade, porque ele já estava no processo de aprendizado e o foco do livro é a história dele. Mas a gente pode inferir disso daí, pode sim, por que não? Que aquilo ali era um processo obsessivo, porque o Jacinto se sentiu traído, se sentiu vilipendiado, né? Estava perseguindo. Quem garante que o Camilo não suicidou porque não suportou a cegueira pela ainda perseguição espiritual do próprio Jacinto? Pode ser. E suicidou também. Nós lemos Dramas da Obsessão, nós não fizemos estudo de Dramas da Obsessão, não é isso que está lá no livro? Quantos 500 anos de perseguição, a família outra e por final lá induzindo ao suicídio dos dois irmãos. Isso, resultante do Santo Ofício também, né? Quantas atrocidades não estão envolvidas aí nas histórias dos séculos por conta disso daí? Então, e quantos resgates no Santo Ofício
decorrente lá no ano 33. Exatamente. Né? Quantos não foram perseguidos, não teriam sido perseguidores naquela época? Né? Assim como o caminho. Assim como o caminho. Esther, você quer falar? Mais ou menos comentário, já comentaram que eu ia falar. Sobrou só o que ele estava falando. O Jacinto seria tão inocente igual aparenta? Não, por dedução, né? Então é o que nos leva a também, ao que vocês já falaram, que ambos tinham realmente débitos, e muitos, e muitos, e muitos, né? Mas já como o que vocês comentaram já está ótimo. Como ninguém vai voltar ao reino antes de pagar o último serviço, então Jacinto também já trouxe de outras épocas aquela condição que ele teria que passar. Né? Não estão juntos por acaso, né? Nada por acaso. Nada por acaso na obra de Deus. Agora nós vamos passar para a Cíntia para fazer um esclarecimento da Apresentação da Haná. da apresentação da Haná. Vocês lembram que a Haná, quando apresentou aqui, falou do índice de suicídio em mulheres no século XVII e XVIII? É isso? E que ela não tinha pesquisado, não tinha encontrado? Nós vamos trazer justamente esse esclarecimento aqui. Tá? Século XVII, 1600, século XVIII, 1700. O Brasil estava em plena, franca época de colonização. Né? Vocês viram uma minissérie que passou chamada Muralha, do início da colonização do Brasil? Pois é, vocês imaginam que era a vida da mulher naquela época. Ali dá para ter uma noção, né? Então eu fui pesquisar numa tese de doutorado que fizeram acerca de suicídio em mulheres nessa época, tá? Então, vou ler os trechos aqui, acho que esclarece. Na colônia do Império e até nos primórdios da República, a função jurídica da mulher era ser subserviente ao marido. Da mesma forma que era dono da fazenda e dos escravos, o homem era dono da mulher. As sanções eram pesadíssimas. Se ela não obedecia, sofria sanções. E as sanções eram pesadíssimas. Os arquivos paroquiais dos séculos XVII, XVIII e XIX estão repletos de relatos de senhoras que apanhavam com várias cravejadas de espinhos, eram obrigadas a dormir ao relento, ficavam proibidas de comer por vários dias e eram até amarradas ao pé da cama enquanto o marido, no mesmo aposento, deitava-se com a amante. As esposas eram tão brutalizadas, olha só, que os bispos, em certos casos, atendiam-lhes às súplicas e concediam a separação de corpos. Era um homicídio autorizado, esse que os maridos faziam com as mulheres e com as filhas também. A vida do Brasil colonial era regida pelas ordenações filipinas, um código legal que se aplicava a Portugal e seus territórios ultramarinos. Com todas as letras, as ordenações filipinas asseguravam ao marido o direito de matar a mulher caso a apanhasse em adultério. No Brasil República, as leis continuaram reproduzindo a ideia de que o homem era superior à mulher. O Código Civil de 1916 dava às mulheres casadas o status de incapazes. A violência doméstica é um fenômeno histórico e social. Nós estamos vivendo isso até hoje, gente. O homem é criado para não ter medo, não levar desaforo para casa, ser o provedor da família e não demonstrar sentimento nenhum, com exceção da raiva, porque tem que ser forte. Que menino nunca foi repreendido pelo pai com a ordem, seja homem? A mulher é criada ao contrário, segundo essa criação, ele manda e ela obedece. Então, nos arquivos paroquiais, eu não vou me estender, é grande, nós não temos muito horário, mas foi muito interessante achar isso. Os arquivos paroquiais falam justamente isso. Fulana de tal, tirou sua vida em tal data, bota só o ano, não bota mês nem nada. Tal data, por quê? Porque de tanto apanhar do marido, de ficar sem comer. Às vezes ela saía do castigo e não comia mais. Ou se atirava nos poços, ou se trancava dentro dos armários, ou se permitia ser emparedada, porque o sofrimento era tão grande que ela queria fugir daquilo. Quem foi a Haná, no dia da apresentação dela, lembra-se que o suicídio não é que você não tem amor à vida, é que você não quer mais viver aquela situação que lhe causa sofrimento. Então, é por isso que o índice... E só nos arquivos paroquiais que você vai encontrar essas estatísticas, tá bom?
Muito bem. Então, nós vamos pedir para a Violeta fazer a prece final para a gente. Continuemos nessa vibração de amor, de paz, de aprendizado e visualizemos novamente nosso amado Mestre Jesus com as mãos estendidas sobre todos nós. Te agradecemos, Jesus, pelo aprendizado da noite de hoje. Que eles possam, Senhor, nos acompanhar nas nossas bagagens espirituais enquanto encarnados e depois de desencarnados. Permita, Senhor, que possamos também colocar em prática no nosso dia a dia toda essa gama de conhecimentos, de caridade, de amor ao próximo, de perdão, de solidariedade e de amor incondicional. Rogamos ainda, Mestre Jesus, que distribua sua luz, seu amor, sua misericórdia sobre todos nós aqui e nos acompanhe até nossos lares, sobre os desencarnados que aqui comparecem, também sedentos de conhecimento e de alívio. E pedimos ainda, por especial misericórdia, que ilumine nesse instante a nossa irmã Sueli Santiago, cunhada da Derli, que se encontra no leito de hospital, que ela seja envolvida pelo amor, por fluidos muito fortificantes, que sejam fluidificados seus medicamentos, que sejam iluminados seus cuidadores, os médicos da terra e do plano espiritual, e que ela se fortaleça e se recupere. Obrigada, Jesus, nos acompanhe durante toda essa semana, que voltemos aqui na segunda-feira. Assim seja.